Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Me chamo Leonardo Silva, E é sempre com grande alegria que a gente vem conversar sobre o Evangelho, sobre o Cristo com vocês. Hoje nós vamos estar tratando de um tema, bem interessante, que vai estar no capítulo 8, no item 20 e 21. Que é uma instrução dos Espíritos, Que é bem-aventurados que têm fechado os olhos, A primeira vez que eu li essa mensagem, E eu li o título, eu pensei que seria uma bem-aventurança lá do Mestre Jesus, Mas aí não tem nada a ver com as bem-aventuranças. É uma instrução dos Espíritos trazida por nosso irmão Vianney, Que é o Espírito que assina a mensagem, Lá em 1863. E bem interessante é que esse espírito, enquanto encarnado, ele era um padre, Era católico, e ele tinha o dom da cura, Através da imposição de mãos. E essa mensagem trazida por nosso irmão no capítulo aqui dentro do Evangelho se passa em uma reunião, de estudo lá em Paris, onde se estudava o Espiritismo e evocava-se espíritos, E aí é trazida uma moça cega, Com o intuito que o Espírito a curasse. E aí ele traz toda uma mensagem de consolação que vai servir para todos nós como uma grande reflexão para toda a nossa vida. E aí, quando ele chega no trabalho, e aí vai estar aqui no Evangelho, no item 20, ele começa falando o seguinte: meus bons amigos, para que me chamastes, terá sido para que eu impunha a mão sobre a pobre sofredora que está aqui a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolvem. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagre. Eu sei que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não os atribuam senão aquele que é o Pai de todos nós, nas nossas aflições. Volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Veja aqui os espíritos de alta envergadura. E aí a gente traz Jesus para a nossa conversa agora. Jesus em nenhum momento, quando acontecia as curas, os milagres, ele dizia que foi ele que fez. Se você olhar lá em todo o Evangelho, ele vai dizer sempre assim: vai, a tua fé te curou. Vai, e não peques mais, Então Jesus, ele sempre se colocou como pequeno, como humilde. O nosso irmão aqui, da mesma forma. Veja que ele diz: todas as curas que aconteceram, que colocaram como se fosse eu que fiz, foi o Pai, foi Deus. E aí ele traz uma prece, meus irmãos. Quando ele pede para essa jovem que ela ore e espere, ele começa uma prece. Meu Pai, cura-me, mas faze da minha alma enferma que se cure antes do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve aos teus seios, com a brandura que possuía quando criaste. Quando eu li esse trecho, meus irmãos, e alguns do que estão aí escutando, eu já contei essa história, que foi lá no meu primeiro centro espírita, Damião de Westner, lá no antigo Hospital dos Leprosos, Hoje, Hospital da Miroeira. Ele fica ali no finalzinho da Miroeira, começando Santa Casa. Existia um trabalho no centro que era de levar donativos, materiais de limpeza
para aquelas criaturas que lá viviam, porque elas eram isoladas mesmo da sociedade, né? E aí, desde o tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, eles tratavam os leprosos da mesma forma, né? Quando se descobria que a pessoa tinha hanseníase, elas eram expulsas de casa e, por não ter onde morar, o hospital ele tinha uma vila, né? Que era conhecida vulgarmente como a Vila dos Leprosos, né? Então a gente tinha um trabalho nos finais de semana, era nos domingos, com Dona Bio, que era a presidente do centro à época. E desencarnou esse mês agora, voltou à pátria espiritual. Uma mulher de muita luz, de muita força, que trabalhou muito, e o lema dela era caridade. Então eu tive a oportunidade de participar algumas vezes, né, de levar esses medicamentos, esses donativos para essas pessoas. E em certa feita, nós fomos levar e encontramos um cidadão já de seus 45, 50 anos, seus membros superiores e seus membros inferiores, né? E o corpo coberto de chagas. E aí, quando chegamos na sala, o dirigente do trabalho perguntou: seu fulano, como o senhor está? E ele disse: bem, graças a Deus. Com um sorriso, meus irmãos, de felicidade. E a conversa continua, né? Mas seu fulano, toda vez que nós chegamos aqui, o senhor sempre está com esse sorriso largo e com a receptibilidade tão grande, com tanta alegria para todos nós. O que lhe leva a ser assim, né? Tanto sofrimento, materialmente falando, mas o Senhor com essa resignação. E a gente vai ver em toda a mensagem aqui, ele vai falar sobre resignação, coragem, força, esperança. E o próprio Mestre Jesus lá atrás falou que nós soframos, mas com resignação. E ele disse: na tua existência, meus irmãos, aprendi com o Espiritismo, que o que eu estou passando hoje com o corpo físico dessa forma é como se fosse uma lapidação, um burilamento para meu espírito. Porque sei que quando sair dessa existência, tudo isso, meus irmãos, vai ficar por aqui. E meu espírito límpido voltará à verdadeira morada, que é a morada dos espíritos. Se sofro hoje, meus irmãos, é porque talvez em uma oportunidade passada eu fiz alguém sofrer, ou talvez na própria atual encarnação eu errei, eu falhei. Então sofro, mas com resignação. E aprendi, meus irmãos, depois que adentrei essa casa, que era um hospital, depois que vi o sofrimento de amigos e o meu próprio sofrimento, e fui apresentada essa doutrina divina, essa doutrina de luz que me dá esperança e coragem para seguir em frente com minha dor, com meu sofrimento. E eu, meus irmãos, cheguei nesse centro espírita me dizendo com problema, porque sempre o meu problema vai ser maior do que o seu que está me ouvindo, devido ao meu orgulho. E sabe qual era o meu problema, meus irmãos? Porque eu não tinha um emprego. Não era nem desempregado, porque desempregado é se eu for demitido da minha empresa e estiver em busca de outro emprego. Eu sou desempregado. Mas eu tinha acabado o segundo grau, estava em busca do primeiro emprego. Sem experiência, imaturo. E aí naquele dia eu vi que eu não tinha problema. Eu achava que tinha. E aí acontece muitas vezes com nós isso, né? Nós achamos que temos problemas. E aí sempre eu convido as pessoas que se dizem com problemas, dê uma passadinha no Hospital do Câncer, no NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, no Hospital da Restauração, no H-Menon, até nessas UPAs próximas às nossas casas. E ali você vai ver o real sofrimento da carne. Quantos sofrem. Quantos hoje, meus irmãos, na conversa que estamos tendo aqui, não se alimentaram. E pior ainda, quantos pais e quantas mães não tiveram pão para dar a seus filhos. Então, esse irmão lá no hospital me deu uma lição, meu irmão, de perseverança, de coragem, de fé. Que vamos ver aqui no passar da lição, que
que o Espírito ele vai dizer o seguinte: a prece, muito boa, mas nem sempre só a prece basta. Se não tiver uma fé inabalável, uma fé de convicção. Vê que interessante, né? Ele termina lá de fazer a prece e ele fala: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. Dadas-vos serão a força e a coragem, e quiça também a cura que apenas timidamente pediste em recompensa à vossa abnegação. Muitas vezes nós estamos sofrendo e ontem eu conversando com minha esposa e ela disse: mas rapaz, toda vez que eu saio, a gente mora aqui no condomínio, no primeiro andar, né? E aí eu saio e nem observo ali se tem alguma pessoa, coisa e tal. Ah, eu disse: minha irmã, se você não me disser que vai sair, nunca vou saber que você vai sair. E como é que eu vou ficar observando você passando aqui na frente do... Somos nós com nossas dores, com nossas dificuldades. Vou trazer um exemplo agora do nosso irmão Divaldo, né? Divaldo passando por um sério problema cardíaco. E aí, como ser humano, né? Como todos nós, muitas vezes quando nós estamos doentes e queremos mostrar às pessoas que estamos doentes, nos vitimizamos, né? E aí ele disse que começou a sentir umas dores diferentes no peito, coisa e tal, procurou um hospital. E o médico disse a ele: Divaldo, você não pode fazer mais nenhum esforço físico. Você só tem poucos meses de vida. Então, quanto menos esforço você fizer, mais tempo de vida você terá. E ele volta para casa muito triste, cabisbaixo, né? E nesse dia era o dia da reunião mediúnica. E ele, para ele mesmo, disse: eu não vou para canto nenhum. Da minha cama eu não saio. Eu sou um moribundo. Estou perto de desencarnar. E ele fica deitado, né? Chegando próximo ao horário, quem aparece para nosso irmão Divaldo? Nossa irmã Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual. Divaldo, olha a hora, meu irmão. Você ainda está por aí deitado? Eu estou perto de morrer, minha irmã. Estou com problema no coração. E ela disse: eu já morri, estou trabalhando. Você ainda vai, Divaldo. Se levante, se organize e vá fazer o trabalho que você se comprometeu no mundo espiritual. E aí ele se arrastando, né? Colocou lá seu paletó, foi para o trabalho, fez o trabalho mediúnico e quando terminou ele se despediu daqueles que estavam à mesa, né? Dos seus trabalhadores. Meus irmãos, eu acredito que na outra reunião mediúnica eu não vou vir, porque o médico já me condenou à morte e eu não posso fazer esforço e tal, e voltou para casa. Chegando em casa, ele se deita novamente, né? Triste por desencarnar, por estar perto de desencarnar, aparece nossa irmã Joana de Ângeles. O que é que você tem de volta? Você não está sabendo não? Ela: não, meu irmão. Estou com um problema seríssimo no coração, vou desencarnar a qualquer momento, coisa e tal. E você, um espírito de alta envergadura, não está sabendo? Divaldo, o Mestre Jesus, nos disse o seguinte: pedi e obterei, buscai e achará, batei-vos a porta e a porta vos abrirá. Se você não falar, meu irmão, como é que eu ia saber? E aí ela faz uma prece, uma oração, ele vai dormir e acorda bem melhor. Por que eu trouxe essa mensagem? Porque muitas vezes nós sofremos calados. Temos que pedir, meus irmãos. A oração, se nós consultarmos aqui o Evangelho com o Espiritismo, lá no final, quando se fala da prece, ela fala que a oração, ou prece, ela é pedir, agradecer. Muitas vezes não pedimos, não agradecemos e não louvamos a Deus. Ficamos lá na tuia, como diz o Matuto, né? E aí uma vez uma parente nossa, com a dor, consegue um remédio? A gente foi, pegou um remédio, deu ela. Ai que dor. Minha irmã, você já fez uma prece? Pediu a Deus para ele auxiliar? Já. Eu disse: pelo meu merecimento, me ajuda, se minha irmã vai demorar muito. Porque muitas vezes não temos esse merecimento. Peça por misericórdia. Porque muitas vezes nós somos auxiliados por misericórdia divina. Não por merecimento. Isso eu aprendi em uma reunião mediúnica. Né? Eu fazendo uma prece. E aí, pelo meu merecimento, aí a irmã deixou fazer, terminar, concluir. Quando terminou o trabalho, ela me chamou no canto: Léo,
Muitas vezes nós não temos esse merecimento. Peça por misericórdia. E o céu é isso mesmo, meu irmão. E aí ele continua aqui, né? Contudo, uma vez que me acho em uma assembleia aqui, onde principalmente se trata de estudo, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se o bem-aventurado da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasse o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançar ao fogo do que deixar que se tornar a causa de vossa condenação. Ah, quanto há no mundo que um dia, nas trevas, mal dirão terem visto a luz. Ó, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingido à vista. Os olhos não lhe serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida a vista. Essa semana, e aí quando nosso irmão mandou a mensagem, eu sempre vejo palestras, né, no YouTube, e aí eu estou seguindo um canal chamado Globo Espírita. Nada a ver com Rede Globo, é Globo Espírita. E lá tem um evangélico espírita. É um cidadão que era evangélico e depois se tornou espírita. Ele conta o que acontecia em outra religião. Ele não denigra outra religião. Pelo contrário, ele diz que aprendeu muito. E aí, quando ele entra na doutrina espírita, ele agrega os valores. Porque toda religião é boa, né? Nosso irmão Chico sempre disse isso. Quando forma mais homens de bem do que hipócritas. O problema da religião sou eu. Falho, errante, orgulhoso, vaidoso, avarento. Toda religião é boa. E aí ele traz uma mensagem que casou certinho com o trabalho que vamos fazer hoje. Ele disse que um ancião de sua igreja sempre o chamava para ele ir para a casa dele. E quando chegava lá, ele sendo cego, esse idoso, ele pedia para que ele lesse a Bíblia. E aí quando ele lia, o idoso chorava muito, né? Pedia para que cantasse: cante para mim, meu irmão, a harpa cristã, música tal. E ele cantava e ele chorava muito. E aquele jovem foi ficando inquieto. Que Deus é esse que eu sigo? Que me dá a visão e ao mesmo tempo tira a visão do meu irmão. Uma pessoa boa, uma pessoa honesta, um homem de Deus, mesmo cego dentro da igreja, fazendo o que o próprio Mestre Jesus pediu: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque ele é cego. E o rapaz, muito jovem e intrigado com aquilo, ele chamou o idoso e disse: seu fulano, hoje eu vou começar um jejum e vou começar uma peregrinação na igreja. Vou falar com o pastor para fazermos uma vigília. A vigília, eles viravam à noite, né, orando, pedindo a Deus por uma causa. E vou pedir nessa vigília que o Senhor fique bom dos olhos. E aquele sábio Senhor o chamou: fulano, não faça isso. Ore por outra coisa. Porque se talvez eu tivesse a visão, eu não estivesse na igreja. Talvez se eu tivesse a visão, eu não fosse cristão. Deus sabe tudo o que faz, meu amigo. Talvez eu estaria perdido vendo. E hoje eu me achei não enxergando. Ore por outra coisa. E aí quando essa lição lá no YouTube, ele relatou isso, eu disse: meu Deus, que sabedoria desses mais antigos. E aí minha avó lá atrás muitas vezes me dizia, minha mãe também: quando fazemos mau uso de alguma coisa, Deus tira. A única coisa que ela se equivocava é Deus tira, que não é Deus. Quando fazemos mau uso de alguma coisa, perdemos. Nós perdemos. No livro Belas Lições de Chico,
tem uma mensagem lá que diz que uma mãe chega ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, o centro que Chico fazia parte, e nesse centro Chico fazia o atendimento fraterno e atendia as pessoas ao mesmo tempo. E ele relata no livro que chega uma mãe com o filho nos braços, que tinha problemas já mentais, a criança, o jovem, né? Tinha os braços atrofiados e as pernas também, andava com muita dificuldade. E a mãe recebeu dos médicos o seguinte diagnóstico, que ele iria perder a perna, as pernas seriam amputadas devido a um problema que estava acontecendo. Quando aquela mãe aparece na entrada do centro, Chico olha para ela e mentalmente Emmanuel fala com ele: Chico, diga à mãe que os médicos estão com a razão. E Chico não entende, né? E aí a mãe se aproxima, desesperada, porque o filho, já cheio de todos aqueles problemas, iria perder agora as pernas. E ela relata: Chico, ajude meu filho, faça uma prece por ele, cure-o. Os médicos disseram que temos que amputar as pernas dele. E Emmanuel novamente aparece para Chico e diz: Chico, os médicos estão com a razão. Nosso irmão que se encontra nos braços de sua mãe, nas últimas 10 encarnações, ele tirou a sua própria vida se utilizando das pernas, pulando de precipícios. E ele se comprometeu com a espiritualidade bondosa e amiga. E aí a gente entende que no projeto reencarnatório, onde escolhemos muitas vezes nossas provas e expiações, ele se compromete com a espiritualidade da seguinte forma: se eu tiver de perder a minha existência novamente devido às minhas pernas, que eu perca a perna. E aí Chico entende a mensagem e diz à mãe: mãe, os médicos estão com a razão. Será a melhor coisa a ser feita neste momento. Claro, a mãe vai triste para casa, né? Mas para aquele espírito foi a maior solução. E aí está lá no Evangelho, né? O mal e o remédio. Quem puder depois dar uma lidinha, é bem interessante. Então, quando começamos a fazer mau uso das coisas, em outra existência, perdemos, meus irmãos. Divaldo também relata que teve uma irmã que suicidou-se através de envenenamento, né? Ela toma o veneno e aí desencarna. E quando reencarna, ela reencarna com problemas seríssimos gástricos, devido a uma encarnação passada utilizar erradamente sua parte gástrica. É castigo divino? Não. Vamos falar de justiça divina. Reparação de erro. Para conosco mesmo, não é para ninguém não. Isso acontece para nosso melhoramento. E aí o sofrer com resignação. Bora lá. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conhece todas as delícias do Espírito que vive em contemplação de amor. Não pedirias, então, que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever a tua cegueira? Ó bem-aventurados, o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui está. Ele sente a felicidade, toca, vê a alma e pode alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. É aquilo que eu falei, meus irmãos. É fácil a pessoa ser uma deficiente visual?
Não. É fácil a pessoa ser um tetraplégico? Não. Mas quem somos nós para questionarmos, né? E aí, esse mesmo irmão, né, que está lá no canal que eu falei a vocês, né, Globo Espírita, ele relata que esse senhor era feliz. Ele não era triste pelaquela situação. E aí eu tenho um relato dentro da minha família, né? Minha avó materna, ela não tinha uma das pernas, era cortada bem em cima mesmo, porque ela teve problemas de diabetes. Foi cortando um pedacinho do dedo, meio pé, foi subindo, 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 e eles cortaram até bem pertinho da virilha, era bem em cima mesmo, bem curtinho. E vocês acreditam que eu nunca vi minha avó reclamar de nada, eu falo, de nada. E olhe que lá atrás nós sofremos um bocado, né? Não passamos fome, mas nós só tínhamos certo mesmo café da manhã, almoço e jantar. Morávamos em uma casa que antigamente era bem normal, né? Aquelas telhas de amianto, que a gente chama brasilite, né? Era bem baixinha, meus irmãos, a gente conseguia tocar nela. Então um calor absurdo dentro da casa. E ela, pela dificuldade de andar, ela ficava numa cadeirinha de balanço na sala de frente à televisão, e era muito quente, né? E eu via ela sempre com um leque se abanando. E quando as pessoas chegavam com problema, olhem que era uma pessoa que não tinha leitura, era uma pessoa analfabeta, ela não sabia nem escrever o nome, mas tinha um conhecimento, meus irmãos, de ervas, preces, impressionante. Você chegava com um problema, ela tinha a solução na hora. A pessoa chegava desesperada e ela a acalmava. Uma pessoa resignada. Católica, não praticante por não conseguir mais ir à igreja. Mas onde você via minha avó, era com um terçozinho fazendo suas preces. E aí, quando a gente começa a estudar espiritismo, aquele terçozinho era o momento que ela se ligava com a divindade. Era o momento de sua concentração. Então, muitas vezes, as nossas dores, como disse meu amigo lá do começo da nossa conversa, do hospital, do burilamento, da lapidação do nosso espírito, para uma lei divina chamada progresso, muitas vezes chega em forma de dor. Bora lá que a hora está se passando e a conversa está boa, né? E aí chega o consolo, ditado por nosso irmão Vianney. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espere e tem ânimo. Se eu te disser, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quanto jubilosa te sentirias. Mas quem sabe, se esse júbilo não te ocasionaria a tua perda, confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor. Mas ao teu turno, ora e ainda mais, pense em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos acham, reunido a minha bênção. Vianney, Paris, 1863. E aí vem uma nota, né? Quando a aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se lhe buscar na causa em vidas anteriores. Tudo aquilo a que se dá o nome de capricho da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus, que não aflige punições arbitrárias, pois qualquer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se porquanto alguém sofre o tormento da perca da vista, é que esta lhe foi a causa da queda. Talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho
que lhe foi imposto, ou por maus tratos, de falta de cuidado, etc. Nesse caso, passa a ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Que mensagem, meus irmãos. Que mensagem. Nos traz uma grande reflexão. Nos deixa reflexivos. E nos pede para começarmos a pensar antes de agir. Nosso irmão Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, nos fala, se eu não me engano, no livro Parnaso Além Túmulo, que perde toda uma existência quando não fica a favor do Mestre Jesus na sua crucificação. Ele estava lá. Talvez ele não conseguisse, meus irmãos, intervir, né? Ou tirar Jesus daquela situação. Mas poderia ter falado por ele. E ele ficou caladinho. Lavou as mãos como aquele nosso irmão lá. Lavou as mãos, né? Então, muitas vezes, nós perdemos toda uma existência por deixar de falar. Por deixar de ouvir. Por deixar de prestar atenção no outro. Por praticar o mal ao outro. E a atual encarnação, meus irmãos, é a mais importante, nos diz a espiritualidade. Então, comecemos a utilizar nossas mãos para praticar o bem, meus irmãos. Porque talvez em uma outra oportunidade, se eu errar muito, eu posso vencer elas. Da mesma forma, a fala, os olhos, a audição. Então, pensemos, né? E aí é uma grande mensagem do nosso irmão Vianney, né? Para começarmos a utilizar as coisas para praticar do bem. Porque a mão que balança o berço, a mão que alisa, a mão que aperta a mão que abraça, é a mesma mão que bate, que mata, que maltrata. E como fazemos mau uso de alguma coisa, perdemos. Ou nessa existência, ou em existências futuras. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós, né? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.